Origem do estoicismo. Essa doutrina surgiu na Grécia Antiga, no século IV a.C., durante o período helenístico III e II a.C. Baseado nas leis da natureza, o estoicismo foi fundado pelo filósofo grego Zenão de Cítio, ou Zenon de Cítion, 333 a.C. a 263 a.C., e perdurou até terceira depois de Cristo, espalhando-se não só pela Grécia, mas em Roma também. A história de Zenão e da criação dessa doutrina é muito curiosa. De acordo com os achados históricos, Zenão era um mercador fenício que trabalhava transportando mercadorias pelo mar. Um certo dia, o navio que o levava da Fenícia naufragou e ele perdeu tudo. Como ele vivia do comércio, o acidente lhe causou muitos prejuízos, mas ao mesmo tempo, mudou completamente sua história. Zenão então desembarcou em Atenas e passou a frequentar livrarias. Em uma delas, conheceu os escritos de Diógenes de Sinope. Ali o então mercador iniciaria uma nova viagem. Ele mergulhou na filosofia, tornando-se também um filósofo. Em Atenas ele fundou sua escola que, diferente das outras da época, era frequentada por qualquer tipo de pessoa, independente de classe social. Inclusive, as reuniões eram feitas em espaços abertos, as chamadas sopoikile, ou varandas pintadas, um ambiente público. Por isso a filosofia se tornou tão popular ao longo da história. Suas doutrinas podiam ser praticadas por pobres, nobres, escravos, ricos. O estoicismo é uma escola de filosofia datada de 2300 anos. Os estoicos ensinam como viver uma boa vida, a partir de ações práticas e mentais, como manter o foco nas coisas que podem ser controladas. As ideias difundidas por essa escola filosófica ajudam a lidar com o estresse e a ansiedade, tratar a insegurança, indisposição, cansaço, sentimentos e sensações de negatividade. Quem pratica o estoicismo também aprende a manter o autocontrole, independentemente da situação, pois com uma mente calma, focada no que pode ser feito, é possível atravessar qualquer circunstância. Um outro ponto importante dessa corrente filosófica é que os estoicos valorizam muito mais as ações do que as palavras, e não fazem distinção social. A sua preocupação está em coisas que realmente importam, como por exemplo, as adversidades do dia a dia, as emoções negativas, os desafios enfrentados no cotidiano e principalmente em como trabalhar o cérebro para que ele reaja de forma racional a isso tudo. Por tratar de questões atemporais, essa é uma filosofia que é valorizada até hoje. 10 princípios do estoicismo para uma boa vida. 1. Haja de forma virtuosa. Um bom caráter é a única garantia de eterna e despreocupada felicidade. Sêneca. Para os estoicos, agir de forma virtuosa é a única forma de atingir uma boa vida. Por isso, eles guiavam suas ações com base nas 4 virtudes cardeais gregas. As 4 virtudes cardeais foram definidas por Platão, mas influenciaram os estoicos, outros filósofos helenísticos e até pensadores cristãos. As 4 virtudes são traços de caráter que devemos agir de acordo e valorizar nos outros. Sabedoria. Agir de forma sábia significa tomar decisões com excelência, realizar julgamentos com base na razão e diferenciar entre o certo e o errado. É uma importante virtude por sustentar as outras 3. Coragem. Em agir de forma corajosa significa enfrentar situações amedrontadoras, incertas, intimidadoras e difíceis sem covardia. Temperança. Agir de forma moderada significa evitar o excesso, agir de forma equilibrada, ter autocontrole e não se deixar levar por desejos desenfreados. Significa não deixar a busca por prazer e se sobrepor à razão. Justiça. Agir de forma justa significa ser razoável, íntegro e honesto ao lidar com o outro. Sem a justiça, a sabedoria, coragem e temperança podem se transformar em vícios. Por isso, as 4 virtudes precisam existir em harmonia. Para os estoicos, não importa seu cargo no trabalho, seus patrimônios, sua posição social, seu momento de vida, ou se usa gravata ou camiseta. O que importa são apenas o seu caráter, os valores que você nutre, e a integridade das suas ações.
É por esse motivo que o estoicismo era praticado por ricos e pobres, nobres e escravos. 2. Concentre-se no que você controla e aceite o restante. O que é, enfim, ser educado adequadamente? É saber separar as coisas que estão sob nosso controle daquelas que não estão. Epicteto. Essa citação é a primeira frase a ser lida no manual de Epicteto, por definir a dicotomia do controle, um princípio que sustenta a filosofia estoica. Para vivermos uma boa vida, devemos focar no que controlamos e aceitar todo o restante que acontecer. Não podemos mudar o que já ocorreu, mas podemos escolher o que fazer com as circunstâncias em que nos encontramos. Faça o melhor com o que estiver em seu poder, e apenas aceite o que vier a acontecer. Algumas coisas estão ao nosso alcance e outras coisas não estão. Epicteto. Em nosso poder estão nossas escolhas voluntárias, nossas ações e julgamentos. O restante não está sob nosso controle completo, e pode ser categorizado conforme nosso nível de influência. Influência parcial, nossa saúde, patrimônio, relacionamentos e o que resulta das nossas ações e pensamentos. Influência pequena ou inexistente, o tempo, nossa origem e outras circunstâncias completamente externas a nós. Está sob seu controle fazer atividade física. Mas não está sob seu controle definir se o display da balança irá mostrar 60, 70 ou 80 kg. Talvez você descubra que possui uma condição que lhe impede de emagrecer, por exemplo. Está sob seu poder trabalhar. Mas não está sob seu poder definir quantos dígitos haverão na sua conta bancária daqui a alguns anos. Talvez o Banco Central do seu país desvalorize a moeda local e os dígitos que você acumulou passem a não ter valor nenhum, por exemplo. Não temos poder total sobre os eventos ao nosso redor, mas controlamos nossas ações, crenças e julgamentos. É por isso que agir de forma virtuosa é tão importante. Se agirmos, pensarmos e julgarmos de forma sábia, corajosa, moderada e justa, teremos uma boa vida. Se tentarmos controlar o incontrolável, teremos uma vida de sofrimento. 3. Assuma a responsabilidade pelo que você controla. Os homens são perturbados não pelas coisas que acontecem, mas sim por suas opiniões sobre os acontecimentos. Epicteto. Você não escolhe seus pais, a escola onde estudou quando criança, ou os amigos que conheceu por lá, por exemplo. Ainda assim, esses fatores influenciam o que acontece na sua vida posteriormente. Ou seja, a maior parte do que acontece em nossas vidas não está sob nosso controle. Apesar disso, podemos escolher como vamos responder aos acontecimentos incontroláveis. Nós devemos ser responsáveis pelo que pensamos e fazemos a respeito das situações onde nos encontramos. Afinal, se não assumirmos responsabilidade por isso, pelo que mais podemos nos responsabilizar? Independente de qual seja a situação onde você se encontra, assumir responsabilidade por suas ações e pensamentos é essencial para navegar pelo mar violento que é a vida. Se você não assume responsabilidade e fica à deriva no mar violento, você está propenso a naufragar. Assumir a responsabilidade por nossas ações e julgamentos nos faz parar de acusar fatores externos como culpados pela nossa felicidade ou miséria. Uma vez que fatores externos estão fora do nosso controle, apontá-los como culpados não gera nada de produtivo. Se você culpa algo ou alguém por suas ações e pensamentos, você está abrindo mão do pouco que você controla e condicionando seu sofrimento ao acaso. Quando passamos a assumir responsabilidade pelo que controlamos, o que acontece à nossa volta perde importância. Afinal, o que passa a importar é agir de acordo com nossos valores, independente do que aconteça conosco. 4. Saiba diferenciar entre o que é bom, mal ou indiferente. Segundo os estoicos, podemos separar todas as coisas em 3 categorias: as coisas boas, as más e as indiferentes. As coisas boas são apenas as virtudes. Ou seja, ações, pensamentos e julgamentos sábios, corajosos, moderados e justos. As coisas más são apenas os vícios, o oposto das virtudes. Ou seja, ações, pensamentos e julgamentos ignorantes, covardes,
libertinos e injustos. Todo o resto é indiferente. Ou seja, vida ou morte, boa ou má reputação, riqueza ou miséria, saúde ou doença. Apenas o que está em nosso controle pode ser considerado bom ou mal. Tudo que foge do nosso poder é indiferente. Afinal, se considerarmos algo fora do nosso poder como bom, nós iremos desejar tê-lo. Mas esse algo pode ser ressarcido pelo destino a qualquer momento. Se o desejo por esse algo existir, iremos nos frustrar quando esse algo for tirado de nós contra nossa vontade. É simples entender o porquê com um exemplo. Se você considera a saúde como algo bom, você vai desejar ser saudável. O problema é que sua saúde pode ser ressarcida pelo destino a qualquer momento. Mesmo que você considere a saúde algo bom, você pode desenvolver uma doença rara futuramente, por exemplo. Se você criou a expectativa de estar sempre saudável, você irá se frustrar quando descobrir a doença. Sempre que criamos um desejo por algo externo, criamos também um sofrimento futuro no momento em que este algo for tirado de nós. É por isso que não devemos desejar nada externo. É por isso que apenas nossas ações, pensamentos e julgamentos podem ser considerados coisas boas ou más. Para os estoicos, ficar doente não é bom ou mal, mas sim indiferente. Afinal, não temos total controle se ficaremos doentes ou não. Mas não é porque a doença é indiferente que um estoico não cuidaria da própria saúde. Os estoicos consideram que é preferível estarmos saudáveis. Os estoicos separam tudo o que é indiferente entre preferíveis, neutros e não preferíveis. No caso acima, se estivermos saudáveis podemos utilizar nossa racionalidade humana para sermos úteis a outros seres do cosmos. Se estivermos confinados a uma cama, não conseguiremos nos levantar para cumprir nossa tarefa como seres humanos. É por isso que estoicos valorizam ações como praticar exercícios, ter uma alimentação balanceada e manter o sono regular. Seguindo a mesma lógica, a riqueza também é indiferente. Mas é preferível termos independência financeira, já que por meio dela podemos direcionar parte de nossa renda para causas que acreditamos e dedicar tempo à filosofia, por exemplo. Ter amigos é preferível a ter inimigos. Ter boa reputação é preferível a ter má reputação. Já a fama não é preferível ao anonimato, por exemplo. E assim por diante. Por último, é importante não preferir saúde ou riqueza a ponto de desejá-las. A partir do momento que as desejamos, deixamos de considerá-las indiferentes e passamos a considerá-las como coisas boas. Por consequência, deixamos de ser sábios, dado que sabedoria inclui saber diferenciar entre o que é bom, mal ou indiferente. 5. Coloque os aprendizados em prática. Não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Marco Aurélio. O estoicismo é uma filosofia prática. Para os estoicos, pensar sobre como viver a vida não é o bastante. Não colocar pensamentos em prática é o mesmo que não pensar. Discussões e argumentos são desnecessários e inúteis se não nos propusermos a agir. Não devemos nos satisfazer apenas em aprender conceitos teóricos e abstratos. Não devemos esperar a oportunidade ideal para experimentar o que aprendemos. Precisamos traduzir nossos pensamentos para a prática. Conquistamos uma boa vida por meio de boas ações. 6. Pergunte-se o que poderia dar errado. A grande maioria das situações que vivemos são imprevistas. Como não é possível nos prepararmos para todas elas, costumamos nos sentir ansiosos e nervosos quando as enfrentamos. Contudo, não são essas situações as responsáveis por causar perturbações no nosso estado de tranquilidade natural. O que nos perturba são nossos julgamentos e a forma como reagimos a elas. Afinal, uma mesma circunstância pode fazer pessoas diferentes rirem ou chorarem. Ou seja, a diferença está na perspectiva. Por definição, não conseguimos prever o imprevisível, mas podemos exercitar nossa mente para lidar melhor com o imprevisto quando ele chegar.
Para não perderem a serenidade em situações adversas, os estoicos utilizam a premeditação dos males do latim, premeditatio malorum. Vamos supor que você planeja navegar pelo litoral brasileiro de ponta a ponta. Antes de começar a viagem, você vai listar cidades e praias para visitar, culinárias locais para experimentar, e assim por diante. Mas, se você é como a maioria, você não vai listar o que poderia dar de errado na sua viagem. A premeditação dos males é exatamente esse exercício de imaginar os piores cenários que a maioria não faz. Além de praias, cidades e culinárias, um estoico em uma viagem de barco pensaria: o que aconteceria se meu barco naufragasse? E se viesse uma tempestade muito forte? E se minhas velas não suportassem o vento? E se eu me perdesse? E se acabasse a comida e eu ainda estivesse muito longe de outro porto? Ao premeditar os males, treinamos nossa mente para lidar de forma calma e racional com cenários desfavoráveis e até catastróficos. Então, que tal você começar agora? Pense no que você está planejando fazer nesta semana. Em seguida, pergunta-se: e o que poderia dar errado nesses planos? 7. Internalize seus objetivos. Eu vou fazer isso e mais aquilo, se nada acontecer que possa se tornar um obstáculo para a minha decisão. Eu vou cruzar o oceano, se nada me impedir de fazê-lo. Sêneca. O estoicismo nos ensina a sempre darmos o nosso melhor. Mas não podemos nos iludir acreditando que o nosso melhor sempre nos levará ao resultado esperado. Nós controlamos nossas ações, não o resultado delas. Para os estoicos, não há sentido em definir como meta cruzar o oceano. Afinal, uma tempestade pode impedir você de chegar às terras do outro lado. Por outro lado, nada pode lhe impedir de navegar pelo mar da melhor forma que você é capaz e de usar suas habilidades até o limite. Em vez de atrelar um objetivo a algo externo, que não se pode ter total controle sobre, um estoico atrela seu objetivo a algo interno, que está em seu poder. Esse é o princípio de internalizar objetivos na prática. Talvez você esteja pensando que esse princípio soe como passividade. Algo como: vou tentar. Mas, se eu não conseguir, está tudo bem. Dei o meu melhor. Mas é exatamente o oposto. Afinal, uma vez que você age como um estoico e remove o desejo de atingir determinado resultado, você elimina também a frustração futura de não o ter atingido. Uma vez que sua mente estará livre de sofrimentos desnecessários no futuro, você poderá focar nas suas ações, que estão sob seu controle. Em outras palavras, o entendimento de que nem tudo acontecerá como planejamos nos previne de frustrações e sofrimentos desnecessários. Já que não estamos gastando tempo sofrendo desnecessariamente, podemos focar em agir dadas as novas circunstâncias que nos foram apresentadas. O oposto de agir como um estoico é ficar preso na imaginação, pensando em como as circunstâncias se desenrolaram em universos paralelos. Isso sim é passividade. Pense comigo: qual marinheiro tem mais chances de cruzar o mar? O que fica se lamentando por ter aparecido uma tempestade? Ou o que foca em navegar da melhor forma possível, independente se o mar está violento ou não? 9. Ame seu destino, porque não há outro melhor. Não queira que tudo aconteça como deseja. Deseje que tudo aconteça como deve acontecer, e terá serenidade. Epicteto. Parece loucura amar acontecimentos que nos desfavorecem e nos tiram do conforto. A princípio, talvez você pense: como desejar ter sido demitido? Devo preferir estar doente? Se um familiar querido faleceu, é possível evitar querer que ele ainda vivesse? Eu lhe entendo. Não é um princípio tão simples de compreender, e muito menos de colocar em prática. Para que esse conceito fique mais claro, pense comigo: é mais fácil mudar um evento que já aconteceu, ou o seu julgamento sobre o acontecido? Uma vez que o ocorrido está no passado, não há nada que possamos fazer para mudá-lo. Por outro lado, nossos julgamentos são um fenômeno do presente.
Dado que tudo o que temos é o presente e a nossa capacidade de lidar com ele, podemos alterar nossos julgamentos sobre as situações. Você se lembra do princípio que coisas externas não são boas ou más, mas sim, indiferentes? O conceito de amar o seu destino complementa este ponto. Dado que você apenas controla suas ações, pensamentos e julgamentos, tente agir, pensar e julgar positivamente tudo o que acontece com você. Lembre-se de Zenão, todo naufrágio é uma oportunidade de atracar em terras novas. Para amar seu destino, primeiro você precisa aceitar que você não controla, apenas influencia o que acontece com você. Você controla apenas como age, pensa e julga o que acontece com você. Por isso, tudo o que vier a ocorrer é indiferente. Sua vontade não dita se vai chover ou fazer sol, ou se vai estar frio ou calor. Portanto, só lhe resta aceitar estes acontecimentos. Em seguida, vá além da simples aceitação, e ame profundamente tudo o que acontecer com você. Se o dia começa frio, você pode aproveitar para sair com sua roupa mais quente e confortável. Se esquenta no meio da tarde, você pode tirar o casaco e aproveitar o vento no rosto. Se chove, o ar estará melhor para respirar. Se ficar ensolarado, seu corpo irá produzir vitamina D. Ou seja, amar seu destino significa não se importar com o tempo em si. Afinal, você sempre pode aproveitar o melhor dele. 10. Esteja sempre autoconsciente. A autoconsciência anda de mãos dadas com o autoconhecimento. Estar autoconsciente significa ser capaz de observar e analisar suas próprias ações, pensamentos e julgamentos. A autoconsciência é ao mesmo tempo um pré-requisito e uma consequência da prática do estoicismo. Ao mesmo tempo que é preciso autoconsciência para se tornar uma pessoa estoica, você desenvolve autoconsciência à medida que pratica o estoicismo. Um bom exercício para começar a treinar essa consciência de si é se observar em terceira pessoa. Se você pudesse dar um passo para trás e ver você mesmo no seu dia a dia, o que você veria? Quais ações você estaria fazendo? Quais pensamentos estariam passando pela sua mente? Quais emoções estariam tomando conta de você? Caso você pudesse se observar em terceira pessoa, você ficaria feliz com o que veria? A capacidade de se afastar brevemente de si é o que irá lhe permitir lidar melhor com seus pensamentos e tomar boas decisões no agora. Ao se observar à distância, você sai do piloto automático. Quando você se depara com qualquer situação, você reage inicialmente com uma emoção automática e incontrolável, como raiva, alegria, ou medo. Em seguida, em resposta você faz um julgamento de valor sobre a emoção e cria um sentimento. Esse sentimento engatilha ações como gritar quando sente raiva ou travar quando sente medo. Estar autoconsciente significa separar a emoção em si do seu julgamento de valor sobre ela. Uma vez que você tem consciência de si próprio, você pode avaliar se determinado sentimento está lhe favorecendo ou prejudicando diante da situação. Agir como um estoico significa não controlar suas emoções, mas sim, sobre não deixar suas emoções controlarem você. Quando você desenvolver a capacidade de observar, analisar e julgar seus próprios pensamentos, você se irá tomar decisões cada vez melhores e mais racionais. Somente assim poderá mudar seu comportamento e sua vida para melhor. Você não vai absorver os princípios estoicos da noite para o dia. É necessário se imergir neles por algum tempo. Mas não basta se imergir apenas na teoria. Os estoicos valorizam ações acima de palavras. É por isso que os princípios estoicos não são complexos e abstratos. Caso fossem, não seria possível traduzi-los para a prática. Bom, deixarei na descrição deste vídeo os links para você obter estes 3 livros, para seu maior poder de compreensão. Boa leitura!